agora a gente vai bater papo e entender sobre a síndrome de burnout com a doutora Triana Portal, que é psicóloga e já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo bom, boa Delícia tarde. te receber aqui novamente, viu? Eu que fico muito feliz de estar aqui de novo, é sempre um prazer. E olha, falando sobre um assunto tão importante, doutora, talvez as pessoas nem conheçam por esse nome, mas eu queria que a senhora explicasse para nós o que é a síndrome de burnout. Sim, é um nome em inglês, né, que define o esgotamento profissional. Até a gente usa também muito esse termo, esgotamento profissional. E é uma condição de estresse crônico, prolongado, ligado ao trabalho, que culmina numa pane. A pessoa fica completamente exaurida de suas reservas físicas e mentais. Então, um estresse diferente de um estresse. O estresse pode ser positivo em alguns momentos, que te move a correr e atrás das suas coisas. Mas quando o estresse é negativo, ele só vai se transformando numa doença. E assim, chega um ponto em que a pessoa não aguenta mais. Ela perde todas as forças. Doutora, quando a gente pesquisa sobre o que lidera o ranking do motivo de pessoas serem afastadas do trabalho, o estresse está entre ali os primeiros. A síndrome de burnout está ligada a isso? Sim, sim. O estresse, como eu disse, o estresse ele pode acontecer em diversos momentos da vida e não necessariamente está relacionado ao trabalho. A gente está falando de uma doença ocupacional que assim, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e que pode levar a afastamento de trabalho, licença médica, até a aposentadoria por invalidez. Dada a gravidade dos sintomas e da condição em que a pessoa fica. Isso também assim acaba desenrolando em outras doenças. A depressão também é uma que lidera os rankings, de afastamento do trabalho e tudo isso. E a depressão ela pode ser até uma consequência desse estresse prolongado, desse burnout. O nome em inglês ele significa assim esgotado em suas forças, queimado. O verbo burn é de queimar. Então, acabou todo o combustível que a pessoa tinha. Mas isso é um processo. Isso também não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. E não tem um único motivo, uma única causa que leve a isso. Então, a gente pode falar de uma predisposição de certas personalidades. Então, pode ter uma questão de predisposição até genética, talvez, doutora? Eu não digo genética, mas de personalidade, do jeito de ser da pessoa. Então, pessoas mais perfeccionistas, pessoas um pouco paranoicas, que se preocupam muito com o que os outros pensam, o que os outros dizem. São pessoas que ficam mais fragilizadas num ambiente de trabalho, onde ela fica achando que sempre tem alguém falando dela, ou então que alguma crítica entra muito forte, a pessoa não consegue lidar com aquilo. Algumas pessoas têm personalidades que conseguem lidar bem com isso. Então tem a mesma carga, vamos dizer, a mesma carga de trabalho, os mesmos problemas naquele cotidiano, no contexto do trabalho dela, porém ela consegue desligar, ou então não dá muita ênfase, muita importância para isso, outras não. Então tem algumas pessoas que já são naturalmente mais frágeis, mais predispostas a acumular esse estresse, e a gente também fala dependendo do tipo de trabalho que a pessoa faz. Então, pessoas que trabalham com assistência, então policiais, que você lida com muita tristeza, com perigo, profissionais de saúde, professores, até dona de casa. Há pesquisas que falam que a dona de casa, porque ela está sempre no trabalho, ela está sempre com alguma demanda, não desliga nunca. Atendimento de call center também, doutora? Principalmente quem fica com reclamações, Muito, e porque também recebe uma carga negativa. Muitas pessoas não tratam bem, então assim, o que você recebe no seu ambiente, e aí você me diz assim, mas é o excesso de trabalho? Pode ser o excesso de trabalho no caso, mas em outra situação não precisa nem ser o excesso. A pessoa pode ter uma jornada de 6 horas. Não é uma questão de horas, talvez, não necessariamente, Não necessariamente. Então a pessoa pode ter uma jornada de 6 horas e essas 6 horas ela está num clima organizacional, numa empresa, numa situação em que consome tanto ela, ou que ela tem algum problema de relacionamento com os pais, com o chefe ou com os seus colegas de trabalho. Então, esse conjunto de coisas que pode determinar.
assim, esse esgotamento. Agora, doutora, a senhora falou uma coisa que é importante e que eu queria que a gente trouxesse aqui para o nosso bate-papo, que é compreender quando o estresse, ele também é positivo, ele pode inclusive fazer parte do dia a dia de trabalho da gente, como lidar com isso. Eu sempre dou o exemplo da minha profissão, às vezes aqui antes do ar tem um monte de coisa acontecendo, então às vezes um convidado não chegou ainda, tem que trocar, tem que mudar. E particularmente eu amo esse estresse dos bastidores. Eu acredito que quem trabalha com isso tem que gostar também, porque é um estresse todo dia a cada programa, que para nós acaba fazendo com que a gente tenha que raciocinar mais rápido e tudo flui bem. Só que depois disso eu gosto de ficar quieta. Às vezes eu volto para casa muda, assim, eu fico um tempão muda, sem ouvir rádio, sem ouvir nada, porque para mim é importante dar aquela relaxada. Para recarregar. Isso que eu queria entender. A energia. O estresse ele pode ser positivo, mas depois dele também a gente tem que saber o que fazer. Sim, né? A gente tem sempre que ter o equilíbrio, né? Então, mesmo que você tenha uma rotina muito assim dinâmica, muito agitada de trabalho e que você goste, né? Ele não pode ser só trabalho. Algumas pessoas têm também as pessoas que são viciadas em trabalho, em que elas não conseguem, que elas querem, elas estão ali felizes, mas querendo produzir cada vez mais, mas o cérebro... Inclusive cada vez mais horas, né, doutora? Mais horas, se deixar a pessoa... e assim, uma questão de competição também, pessoas muito competitivas, então se o colega trabalha um pouquinho mais ou se destaca um pouquinho mais, ele tem que se superar, só que aí ele vai esquecendo, né, que existe uma pessoa por trás disso, que não é só a conquista financeira, ou seja, de status e poder ali dentro do trabalho. Ele precisa cuidar de si, dar atenção para a família, para a sua saúde, né? Então ter bons hábitos, porque também a pessoa que entra assim num looping, numa coisa assim muito intensa de trabalho, muitas vezes ela dorme pouco. Ela não se alimenta direito, come em horas erradas, come coisa que não faz bem, né? Acaba não tendo tempo para atividades físicas. Então isso tudo acumula. Aí a gente está falando de uma pessoa que gosta muito do que faz, ela tá, entre aspas, muito satisfeita com o seu trabalho, só que ela perdeu aí o equilíbrio. Uma outra coisa interessante que me fez pensar aqui agora é que algumas pessoas elas são postas em funções e que elas não conseguem dar conta. Então, quando é além da capacidade ou então do que a pessoa tem para desempenhar, é muito difícil. E a gente vive esse momento hoje, né, doutora? Porque muitas empresas mandaram parte dos seus funcionários embora e quem ficou talvez seja ali fazendo trabalho de 2, 3, né? Sim, então assume além da carga, ela pode estar deslocada de sua função. Então, se você sabe muito bem fazer o seu trabalho, você está em uma outra função que você não tem tanto conhecimento ou não tem tanta vivência, isso para você é uma constante... sempre um susto, estresse. Sempre um susto, né? Aquela coisa da adrenalina circulando no corpo e causando muito... a pessoa fica ligada o tempo todo. O contrário também. Se é uma pessoa que ela tem bastante capacidade, ela está numa função que é inferior a essa capacidade ou que ela deseja, ou que ela estudou para ser, ou a experiência que ela tem, ela acaba ficando desmotivada. Então aí acaba perdendo um pouco do gosto pelo trabalho. E isso também é uma das coisas que somam aí dentro das diversas motivos que podem levar a uma pane, né, a um esgotamento. E aí eu queria entender, doutora, falando até sobre sintomas. Primeiro eu queria entender, antes de chegar a um limite, daqui a pouco eu quero saber se a pessoa pode pifar mesmo, se ela pode ali parar. Mas antes disso eu queria compreender, o corpo vai dando sinais, de repente, uma dor de cabeça, uma tristeza, enfim, uma insônia... O corpo, uma gastrite, pode ir dando sinais antes de um extremo? Sim, sim, é um processo, né? E isso é perceptível, às vezes, mais por quem está de fora do que pela própria pessoa, porque ela incorpora aquilo, não é assim mesmo, o trabalho é assim, eu dependo do trabalho, ou então não percebe. Mas começa, a pessoa chega na hora de ir para o trabalho, a pessoa está ali se carregando, precisa tomar mais café do que o habitual para acordar, né? Chega sexta-feira, a pessoa dá pulos de alegria, no domingo à noite aquela tristeza porque a semana vai começar, ou então chega na hora de ir embora, fica olhando no relógio, não vê a hora da hora passar e de poder sair dali. Então, sintomas assim, mal-estar, tem pessoas que referem, né? Que chega na hora que entra na empresa daquele...
mal-estar, suor, ou então se sente uma tontura. Geralmente muita coisa assim, gastrointestinal, né? Então a pessoa tem às vezes náusea, enfim. Queimação, a gente ouve tantos relatos, né? E dores também, né? Dores de cabeça, dor nas costas é muito significativo, assim, de que é um peso muito grande que a pessoa está carregando e não tá conseguindo. E ela começa também a ficar desmotivada. Então, assim, ela já não desempenha aquela função dela com tanta vontade ou com tanto empenho como ela antes fazia. Ela vai ficando muito esquecida, então a concentração, a memória, o foco fica tudo meio ali perdido. A pessoa também, ela pode começar a ficar cínica, sabe, fala mal, muito pessimista, então assim, acaba sempre vendo o lado negativo das coisas, se entra em embate com os colegas. Então uma série de situações que vai subindo um escalar assim de estresse até um momento em que a pessoa não liga mais. Pode acontecer uma pane de fato, doutora? A pessoa pode, vou colocar aqui entre aspas, pifar, ou seja, ela pode desmaiar, ela pode, enfim, não ficar ali parada sem entender o que está acontecendo. Isso pode acontecer de fato, doutora? Sim, pode acontecer. Na maioria dos casos, a pessoa, ela começa assim a ter um rendimento tão baixo, então ela fica muito irritada, muito agressiva, e aí assim, lógico, as pessoas em volta vão alertar e ela vai buscar ajuda, mas isso já é um burnout. Mas tem casos relatados em que a pessoa, por exemplo, teve um ataque do coração, porque assim já é uma pessoa também que tem uma predisposição, isso não é para todos, né? Uma predisposição ali, então aquele estresse, aquela adrenalina o tempo todo, então em algum momento o coração não aguentou mais, né? E aí assim, nunca é associado, mas se fizer um levantamento do que estava acontecendo, a pessoa pode concluir que foi por causa disso. E se a pessoa também se mantém, né, e se instala uma depressão, que nesse caso já vem grave, né? Então tem até casos em que de suicídio e tudo isso. Pessoas muito perfeccionistas, então, por exemplo, ela já está esgotada. Mas continua buscando essa perfeição, Continua buscando essa perfeição. E aí ela não conseguiu aquela promoção que ela queria, o outro se destacou mais, um prêmio muito grande que ela tinha para receber e não foi indicada e não recebeu. Ela pode chegar a esses extremos. Doutora, se a gente volta alguns anos, a gente sabe que as pessoas demoravam demais para procurar a ajuda de um psicólogo. Geralmente só procuravam quando as coisas já tinham desandado. Hoje, isso melhorou ou quando as pessoas chegam para te procurar, especificamente por esse esgotamento, é porque já estão no limite ainda? Olha, eu acho que quase no limite. Algumas empresas têm ali um suporte melhor para os funcionários, ou então às vezes a pessoa também já tem um trilhar em que ela se preocupa, né, com o bem-estar emocional, ou a família alerta. Mas normalmente a pessoa... De modo geral ainda falta muito, né? Falta muito até porque o trabalho é o que a gente depende para o sustento, então... É uma bola de neve, né? Quando é que você vai parar de trabalhar para se cuidar, né? Então fica aquela coisa, a prioridade é o trabalho, então a pessoa não vai falar, mas eu vou tirar as férias agora, tanto que férias, mas na verdade férias não soluciona esse problema, tá? Acho que é uma coisa interessante para a gente falar. Mas a pessoa vai protelando, até também, porque quando ela pede um afastamento de trabalho por uma doença psiquiátrica ou algum problema emocional, muitas vezes é visto como fraqueza ainda, né? Ainda a gente tem o estigma e a pessoa tem medo de como ela vai ser vista perante aquele grupo, então evita-se buscar ajuda. Há pouco tempo, quando a gente falava de depressão, as pessoas falavam que era doença de rico, não é verdade, doutora? Há muito tempo, mas imagina, dá um trabalho para ela, dá um trabalho para ele, para você ver quem tem depressão é quem tem tempo. E hoje já se comprovou que não, então... mas ainda na cabeça das pessoas, talvez, e até de alguns líderes, se chega, de repente, o diagnóstico de que alguém está afastado por conta de um burnout, de um problema emocional, de alguma síndrome ou um problema psiquiátrico, pode ser depois, até quando volta, colocado de lado pelos colegas, né, Sem doutora? dúvida, sem dúvida. Fala um pouquinho pra gente, então, das férias.
não ajuda, doutora? Não ajuda. Ao contrário do que a gente pensa, né? Acho que um dos passos, né, do tratamento e da recuperação é você identificar qual é o seu motivo que levou a isso, né? Ou os motivos que, no seu caso, levaram a isso. Então, por exemplo, se você tem um ambiente que não é propício para o trabalho, e às vezes a gente fala até de causas assim, ali físicas do lugar. Então, um lugar muito frio, um lugar muito quente, onde, por exemplo, você não tem os seus instrumentos que você precisa para trabalhar. A gente estava ouvindo a notícia, então um hospital que não tem recursos. Então, a pessoa que ela está naquele ambiente, ela pode sair, descansar um pouquinho, mas ela vai voltar para aquele mesmo ambiente, onde ela já deu tudo que tinha que dar. Ela não consegue mais incorporar aquilo. Então, as férias sozinha não faz verão, não soluciona. Então, assim, precisa o afastamento, o tratamento, muitas vezes medicamentoso. Queria entender, então, como é que é esse tratamento. Às vezes, o psicólogo também encaminha a um psiquiatra, doutora? Sim, dependendo de como a pessoa tiver, até a medicação é importante. Como que é o diagnóstico da síndrome de burnout? Em uma sessão já dá para perceber isso? Explica um pouco pra gente, doutora. Não. A gente tem que fazer, assim, conhecer, entender a história, uma investigação. Mas tem coisas que ficam muito claras, né? Para quem trabalha com isso e conhece doenças ocupacionais, fica muito claro quando é relacionado. Porque estresse, até a gente pode falar de estresse crônico em outros contextos, mas o burnout ele é associado muito ao trabalho. Então a gente vai perceber que mesmo que a pessoa pode dizer assim, mas eu estava passando por um momento difícil familiar, eu estava isso, aquilo, mas fica muito claro que é relacionado ao ambiente de trabalho. E as mudanças precisam ser feitas, não só assim da forma como a pessoa entende o trabalho, ou como ela se posiciona, questões de personalidade, mas muitas vezes ela ser realocada. Muitas vezes ela não está, como eu disse, na função que ela deveria estar. Então ela pode precisar fazer adequações no seu trabalho, porque se ela simplesmente faz um afastamento, tira umas férias e volta para o mesmo contexto, e aquilo que é o que determinava parte desse estresse crônico que ela desenvolveu, ela volta para o problema. Então, talvez parte do tratamento seja tentar mudar até de emprego, doutora? Sim, em alguns casos, sim. Em alguns casos, sim. Porque para voltar para o mesmo cenário, né? Para voltar para o mesmo cenário é complicado. Agora, se é uma coisa mais de como a pessoa lida, encara o trabalho, se são adequações que ela precisa fazer na sua estrutura, aí sim é possível ser trabalhado em terapia e ela voltar com uma outra demanda para o trabalho, com uma outra expectativa, não é aquela pessoa que quer demais e tudo isso, ela entender as limitações dela, o que ela pode fazer, o que ela pode conquistar e não. Doutora, eu imagino que seja extremamente pessoal, mas de um modo geral, quanto tempo de tratamento em afastamento pode ser importante para já começar a ver uma mudança? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder, porque é muito caso a caso, mas sim, é importante dizer que em alguns casos a incapacitação é permanente. Casos muito graves mesmo, a pessoa não consegue voltar para o trabalho. Então, são pessoas que desenvolvem traumas e tudo isso e não... Tem faixa etárias em que isso mais se manifesta? Homens ou mulheres? O que a senhora percebe? Olha, homens e mulheres igualmente, né? Porque hoje em dia a gente tem a mulher muito inserida, né? E a gente fala, por exemplo, professores, tem muitas mulheres que são professoras. Então, imagina, professor, dependendo do ambiente que ela está, é um ambiente insalubre em todos os sentidos. Totalmente hostil, né? Totalmente hostil, não só emocionalmente, mas ela pode ser até exposta a riscos reais, né? Dependendo de onde ela trabalha. Baixo salário, todas essas coisas. Falta do material necessário. Falta do material necessário, aula, né? Exigências, cobranças. Mas, enfim, você me perguntou sobre uma faixa etária. O adulto jovem. Né? Só pra gente falar idade produtiva. Só pra gente falar um pouquinho mais de tratamento, doutora, em alguns casos a senhora tinha falado que a medicação se faz necessária também, né? Um trabalho sem dúvida, interdisciplinar aí, né? Sim, é importante. Outras patologias que possam estar associadas, queria entender também pra gente finalizar. A senhora citou, por exemplo, a depressão, a ansiedade, tudo isso pode estar muito ligado ao burnout? Sim. São
as coisas que a gente mais percebe como comorbidade. Para quem está em casa, ficar atento a quais sinais, não só para si, mas também para o marido, para o filho, para a esposa que trabalham fora. Quais os principais sinais, doutora? A que estar atento? A mudanças do jeito de ser da pessoa. Uma das coisas que a gente fala é a despersonalização. O que é isso? A pessoa não se enxerga mais como do jeito que ela era, a pessoa fica estranha, a pessoa começa a ficar muito irritada, muito brava, sempre cansada, ela perde vontade de fazer as coisas. Os sintomas são muito parecidos com os sintomas de depressão. Então, quem convive começa a observar, não é essa pessoa, o que aconteceu que essa mudança tá tão assim visível, né? No ambiente de trabalho também, ela vai se isolando, né? Não conversa mais com os colegas, mesmo em casa, fica muito quieto, ou então chega muito bravo, descontando em todo mundo. Se isso for recorrente, porque uma coisa é acontecer isso uma vez ou outra, né? Mas a questão da síndrome de burnout é que isso deve ter uma extensão, deve ser recorrente, né, doutora? Sim. Lógico, isso acontece com todo mundo, né? E trabalho também tem problema em todos os setores, né? Você sendo líder, ou você sendo dono, você sendo funcionário, isso independe, né? Como eu disse, é uma questão aí desse estresse crônico, é de você estar sempre ligado, né? Então a pessoa precisa desligar de vez em quando, não levar trabalho para casa. Hoje a nossa sociedade propicia muito, tanto que tem um crescimento e hoje fala-se muito mais, porque foi uma coisa que foi definida nos Estados Unidos na década de 70. Nos anos 90 teve assim um salto, né? Tanto, lógico, da pessoa entender do funcionamento da doença, mas de aumento de casos, né? De afastamento, ou então de doenças recorrentes que vêm desse estresse ocupacional. Eu tenho que encerrar, doutora, mas daria pra gente, vou encerrar já, mas daria pra gente entrar aqui nesse momento na sua fala também, nessa questão, inclusive, alguns países já lançaram mão de leis para que isso possa mudar, da gente continuar trabalhando com celular, continuar trabalhando com computador em casa, porque talvez não desliga nunca, né? Porque a empresa muitas vezes tem uma cobrança que você precise responder um e-mail a qualquer momento, que você precisa estar atento a uma mudança a qualquer momento, e isso faz com que você leve o trabalho para dentro de casa também, né, doutora? Sim, essa que contribui para o burnout, né? As pessoas hoje muitos trabalham 24 horas, você está sempre full time, né, como eles falam, Sim, você está sempre ligado. E o home office, ele é positivo, né? A pessoa trabalhar em casa, mas ligada a uma empresa, ele é positivo porque diminui os custos para a empresa, a pessoa não precisa se deslocar no trânsito, então ela ganha de um lado, por outro lado, ela confunde o ambiente. Se não tiver um horário de trabalho, mistura uma sala separada, senão mistura tudo. Se ela não conseguir definir muito bem, né, ali o horário dela, as metas, ser bastante objetivo e produtivo dentro de um espaço, porque a pessoa não precisa trabalhar o dia inteiro para ser produtiva. Se ela tiver, for uma pessoa organizada, tiver as metas bonitinhas, ela consegue, dentro do período dela, fazer as suas prioridades e resolver as coisas. Agora, se começa a misturar tudo, a pessoa vai estar trabalhando o tempo todo. Tem que encerrar, doutora, mas eu vou te convidar para voltar novamente. Eu acho que fica o nosso alerta para que você procure ajuda, ou se alguém da sua família está passando por problemas como esse, você prestou atenção nos sintomas, a senhora prestou atenção nos sintomas, então teu marido, teu filho, talvez a tua esposa está passando por isso, que seja um alerta e que você possa orientar. Quem quiser entrar em contato, vou deixar o telefone da doutora Triana, que é o 0 operadora 11 2737 6037. Tem o site www.trianaportal.com.br e o canal no YouTube, que é Portal Triana. Tá passando direitinho para vocês. Mais uma vez, obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. Peço às pessoas que se inscrevam no canal. Estou sempre postando novos vídeos. E é sempre bom ter esse retorno dos vídeos do YouTube. É uma linha de acesso mesmo, né? De contato e de informação para as pessoas, né? Portal Triana. Mais uma vez, obrigada, doutora. Uma ótima tarde. Obrigada a você.